Comunista exposto. W. Cleon Skulsen. Parte 16. Terceira pergunta. O que é capitalismo de livre iniciativa? Marx cometeu seu erro mais prejudicial ao projetar a sociedade comunista para uma criatura que nunca existiu. Interpretou mal a natureza do homem. Desde então, os comunistas gastaram grandes quantidades de energia e estratégias tentando alterar os desejos instintivos do homem, o que se provou impossível. Marx também calculou mal sua tentativa de análise do capitalismo de livre iniciativa. Suas profecias a respeito do seu colapso inevitável não se materializaram. Na verdade, ocorreu o oposto. Enquanto as nações que brincavam de socialismo e comunismo avançavam lentamente, paravam no tempo ou deslizavam para trás, o capitalismo progrediu constantemente. Duas coisas em particular têm dado ao capitalismo moderno cada vez mais sucesso. Em primeiro lugar, sua capacidade para atender às necessidades e desejos do homem. E em segundo lugar, sua capacidade de funcionar eficientemente, com pouca orientação ou supervisão. Às vezes consideram-no um sistema de economia natural, porque tende a se ajustar automaticamente às exigências humanas. No entanto, sendo um filho da natureza, o capitalismo contém certo espírito selvagem e, se observado em seu estado natural, quando os seres humanos fizeram uso dele para sua sobrevivência pessoal. No entanto, uma vez domesticado e temperado com o ingrediente da boa vontade para com os homens, possui para o desenvolvimento da riqueza material e para o avanço social geral. Em outras palavras, para a sobrevivência da comunidade. A fim de apreciar as qualidades naturais do capitalismo, que se provaram benéficas à humanidade, devemos primeiro nos perguntar: qual é a natureza do homem? Quais são os seus desejos e suas necessidades? A natureza do homem. Sob um exame cuidadoso, o homem mostra-se um ser físico e espiritual. Ignorar qualquer faceta de sua natureza não seria tão fatal quanto foi para Marx. No lado físico, observamos que o homem é um organismo elaborado e complexo, com capacidade de registrar e reagir às sensações que vão desde a dor excruciante ao prazer extasiante. Bradford B. Smith chama isso de escala da dor ao prazer do homem. Uma vasta gama de necessidades humanas advém do desejo humano de evitar dor ou desconforto e obter satisfação física e prazer na vida. Eis alguns exemplos: satisfazer a fome, mitigar a sede, satisfazer o paladar, aquecer-se no inverno, mas não no verão, evitar doenças, aliviar a dor, ter roupas confortáveis e atraentes, ter a casa e ambientes confortáveis, desfrutar de perfumes e odores agradáveis, ouvir sons agradáveis, desfrutar de relaxamento e lazer, participar em relações conjugais, apreciar a sensação de movimento e as viagens, e ver objetos coloridos ou cenários coloridos.
Dediquemos agora um momento para considerar a outra metade da natureza do homem, o lado espiritual. Isso às vezes é chamado de escala medo-esperança do homem. O homem, como ser inteligente e autoconsciente, pode ter fortes sentimentos que vão desde a esperança sublime até o medo e o desespero. Algumas vezes esses sentimentos relacionam-se de perto às necessidades e frustrações físicas. Outras vezes são puramente intelectuais. Mas qualquer que seja a sua origem, são muito reais e resultam em uma grande gama de necessidades intelectuais ou espirituais. Por exemplo, possuir importância individual para ser considerado alguém, ter um interesse, identificar-se com o sistema, gostar de possuir coisas, ser apreciado por alguma contribuição única e importante, ter um grau satisfatório de segurança econômica, sentir satisfação de sacrificar ou arriscar alguma coisa para obter progresso. E isso às vezes é erroneamente chamado de instinto do jogador. Ter a oportunidade de ser criativo, sentir a solidariedade familiar. Desfrutar do direito de privacidade. Ter liberdade de expressão em questões de opinião. Estar protegido contra condenações por questões de religião e consciência. E sentir que é significativo na determinação de questões políticas importantes. A mola mestra do homem em ação. Ao estudar a natureza do homem, logo se torna evidente que sua mola mestra da ação é a necessidade de atender suas necessidades físicas e espirituais. Muitos sistemas econômicos que os homens inventaram tendem a sufocar ou ignorar essas necessidades. Nessa mesma medida, esses sistemas são obrigados a sufocar a maior parte de poder motivador, o anseio de satisfazer esses desejos profundos e sempre latejantes no homem. 40 anos de comunismo na União Soviética são uma confirmação eloquente dessa afirmação. Os líderes comunistas suprimiram os desejos naturais de seu povo e tentaram motivá-lo à ação através do medo. Mas isso nunca funcionou, pois o medo é principalmente um depressor em vez de um estimulante. Ao longo do prazo, torna-se uma droga paralisante que afeta tanto o cérebro quanto os músculos e deixa uma cinza cadente de hostilidade combustível. O medo, como incentivo, nunca poderá competir com a oportunidade tentadora fornecida pelo capitalismo de atender constantemente às necessidades naturais do ser humano. Satisfazer essas necessidades constitui quase toda a fonte de energia para o impulso produtivo do capitalismo. É claro que, se os seres humanos tentarem atender todos esses objetivos, todos esses desejos, com o máximo de pressa, provavelmente morrerão muito jovens. Por isso, a providência dotou cada ser humano de um reator embutido contra a velocidade que serve para impedir ou desencorajar os excessos. Esse reator se chama inércia. Enquanto cada pessoa sente um desejo anterior de atender a alguma necessidade física, simultaneamente sente a forte atração da preguiça ou inércia. Disso depende um importante princípio econômico. Abre aspas. O homem sempre tende a atender suas necessidades com o menor esforço possível.
Fecha aspas. Talvez devêssemos mencionar da passagem que o capitalismo dá plena vazão a esse espírito, incentivando o homem a procurar continuamente por fontes mais acessíveis de energia e tentar desenvolver máquinas mais eficientes para fazer aquilo que deve ser feito, em vez de realizar sua força muscular humana e animal. Já em 1900, mais de 50% da energia dos Estados Unidos era fornecida por animais e homens. Mas em meio século de desenvolvimento capitalista, essas duas fontes de energia são responsáveis somente por 2% do total. O resto vem de máquinas. Outros sistemas políticos e econômicos afirmam ser a favor da mecanização, mas nenhum outro sistema é capaz de promover o desenvolvimento tecnológico com a rapidez do capitalismo, pois a sobrevivência competitiva torna-se tão importante que faz valer a pena jogar as máquinas fora, tão logo se tornem obsoletas, ou também descartar fontes de energias ultrapassadas. A mecanização em fazendas americanas surgiu por necessidade econômica, enquanto a mecanização nas fazendas socializadas é encarada como desejável, mas não particularmente necessária. A lei da variação. O gênio do capitalismo não é apenas atender os desejos e necessidades da humanidade em geral, mas responder ao fator de variação entre os indivíduos. Permite que cada homem faça o que quiser, desde que possa sobreviver daquilo que faz. Por isso, cada homem examina continuamente o campo de oportunidades econômicas e, gradualmente, tenta entrar na fase de trabalho que melhor satisfaz. Esta é uma das maiores bênçãos do capitalismo de livre iniciativa. É notável como ele permite que alguém faça praticamente qualquer coisa que desejar. Os trabalhadores são conscritos. Não são conscritos, nem informados de que não podem entrar em greve, nem são obrigados a permanecer em certas profissões, como tende a ser o caso em países socialistas e comunistas. Sob o capitalismo, todos podem ganhar. Um estudo da natureza humana revela que o valor é mais psicológico do que real. O valor de alguma coisa depende inteiramente do valor que damos a ela. O capitalismo tem provado ser uma economia dinâmica, em que todos os participantes em uma transação podem aumentar o valor daquilo que têm, ou, em outras palavras, obter lucro. Isso pode ser verdade tanto para o comprador como para o vendedor. Por exemplo, tome um homem que deseja comprar um carro usado. Esse homem possui certa quantia de dinheiro ou de crédito. Quando ele oferece esse dinheiro ao revendedor, isso significa que ele prefere ter o carro àquela quantidade de dinheiro. O valor do carro é maior para ele do que o valor do dinheiro. Se o revendedor concorda, isso significa que o revendedor prefere o dinheiro ao carro. Na verdade, ele não venderá o carro salvo se o preço para ele constituir mais valor do que o carro. Quando o comprador sai com o carro, ambos tiveram lucro. Ambos sentem uma melhora em sua situação como resultado da transação. Este é um forte fator de contribuição para o estado da livre iniciativa capitalista. Permite que todos ganhem, quer auferindo um lucro, quer melhorando sua situação, como resultado de uma transação honesta.
O significado de uma economia livre. O capitalismo prospera mais em uma economia livre, mas a liberdade é um assunto muito mal compreendido. Por exemplo, não existe liberdade total e restrita. Liberdade significa simplesmente possibilidade de escolha. Portanto, a liberdade só pode se relacionar com as escolhas específicas, tais como as liberdades de falar ou não falar, a liberdade de crer ou não crer, a liberdade de comprar ou não comprar e assim por diante. Além disso, a liberdade só se pode mover em uma direção de cada vez. Se um homem tem $10 e decide gastá-lo em uma noite de celebração, perdeu a liberdade de gastar esses mesmos $10 em roupas novas. Uma vez que sua escolha é feita, a pessoa não tem a liberdade de evitar as suas consequências. É por isso que dizem que não há liberdade restrita ou liberdade geral. A liberdade está restrita a uma escolha e a uma direção de cada vez! É por esta razão que uma economia livre requer a educação contínua do seu povo, para que este exerça sua liberdade de escolha de tal forma que sustente princípios morais sólidos e construa uma economia dinâmica com estrutura social forte para sua preservação. Ao fazer essas escolhas é necessário sentir que é melhor para o indivíduo e para a comunidade. Deve-se estar bem informado, deve-se saber de cada problema o suficiente para poder prever o resultado da sua escolha. Há muitos exemplos notáveis na história antiga e moderna para ilustrar o que acontece com as pessoas que estão pouco preocupadas com seu direito de fazer escolhas ou exercer sua liberdade. O povo livre exige liderança agressiva e alerta, bem como uma cidadania com consciência política e social. Não é fácil mantê-la, mas é o preço da liberdade. Às vezes, o traço de preguiça natural faz com que algumas pessoas desejem que uma comissão, um ditador ou um rei tome todas as decisões por elas, fazendo o que for bom para elas. Mas este é o caminho para a ruína de uma economia livre. Devemos manter o direito soberano de escolher, porque é isso que a liberdade significa. Agora, chegamos a 4 grandes liberdades que sempre devem existir em uma economia livre de verdade. Primeira, liberdade de tentar. Um dos ingredientes mais importantes de uma economia saudável é a liberdade para experimentar. Esta é uma das liberdades capitais e se baseia no princípio de que um gênio de um ou de alguns homens nem de longe se compara ao gênio agregado de todo o povo. Portanto, em um país livre, um homem pode desenvolver um novo tipo de taquigrafia, um tipo diferente de chave de fenda, uma nova raça de gado ou um melhor tipo de ratoeira. Quando terminar, é possível que ninguém queira comprar um novo produto ou serviço, mas ao menos o sujeito está livre para tentar vender o produto de sua invenção. Essa é uma característica indispensável do capitalismo, a liberdade para tentar. Uma das razões para a energia nuclear ter sido compartilhada para o desenvolvimento em tempos de paz foi o fato de que os americanos foram educados para acreditar que esta seria a melhor maneira de aproveitar a energia atômica em uma vasta multiplicidade de serviços domésticos. Como muitos milhares de cientistas pesquisando maneiras de explorar energia atômica em vez de apenas poucas centenas deles, os resultados devem apresentar um crescimento correspondente.
Isso é ainda mais correto onde cada cientista está livre para experimentar aquilo que seu gênio inventivo lhe ditar. Foi precisamente assim que desenvolvemos o rádio, a televisão, a prevenção da poliomielite, as maravilhas do automóvel moderno e aviões a jatos, que alcança a velocidade do som. A título de contraste, é interessante notar que a criação de um sistema rodoviário adequado foi reservada aos governos estaduais e federal. Note-se que esse programa monopolizado nunca atendeu às necessidades públicas em momento algum da nossa história. É interessante considerar o que poderia haver acontecido se a construção de autoestradas fosse deixada no mercado aberto, de modo que empresários pudessem competir pela oportunidade de servir o público com os sistemas adequados. De fato, nos últimos anos, houve vários lugares onde o capital privado construiu estradas com pedágio, com permissão do Estado, porque a população estava insatisfeita com a ineficácia das rodovias públicas. Segunda, liberdade para vender. Se os homens estivessem livres para testar suas habilidades e seu gênio inventivo, precisam também ter assegurada sua liberdade para vender seu produto e dele obter lucro. É claro que um produto novo pode tornar uma indústria obsoleta, tornar milhares de trabalhadores temporariamente desempregados e exigir inúmeros reajustes econômicos, sociais e políticos. Mas essa é uma das chaves para o sucesso na economia da livre iniciativa. Não devem haver restrições, exceto no caso de produtos ou procedimentos que envolvam algum aspecto imoral ou criminoso, como drogas, literatura pornográfica, medicamentos falsificados, títulos imobiliários falsos e assim por diante. A liberdade para vender também implica a liberdade de auferir lucro, mesmo que o preço de um produto seja definido a um nível que elimine o lucro de um concorrente. À primeira vista, isso pode parecer um sistema econômico frio e excessível. Mas se um americano viaja para o exterior e visita países comunistas ou socialistas, começa a perceber que a liberdade de venda é realmente uma chance de sobrevivência. Isso significa que um concorrente deve exercer suas faculdades de produzir com mais eficiência e reduzir os custos ou melhorar a qualidade de seu produto, para que o público esteja disposto a pagar a diferença. Em ambos os casos, simplesmente porque duas ou mais empresas estão competindo por sobrevivência, criam-se benefícios para o público ou novas formas de riqueza material aperfeiçoada. Terceiro, liberdade de comprar. Agora, é claro, para o inventor de um produto novo, desfrutar da liberdade de vender, o público deve certamente desfrutar da liberdade de comprar. Uma das restrições mais fatais em uma economia capitalista dinâmica é o racionamento ou controle governamental do comércio, que diga o que cada um pode comprar, em que quantidade, onde e a que preço. Estes dispositivos artificiais são uma sabotagem tão completa do capitalismo que os preços se descontrolam, surgem mercados negros e muitas necessidades humanas são negligenciadas. É por isso que os Estados Unidos extinguiram tão depressa os controles de preços e o racionamento quando a Segunda Guerra Mundial terminara. Ambos são inimigos da economia capitalista saudável. A França e a Inglaterra não seguiram o mesmo caminho.
mas a Alemanha o seguiu. Como resultado, a recuperação da Alemanha Ocidental foi uma das sensações do pós-guerra, enquanto que a recuperação da França e da Inglaterra foram extremamente lentas e dolorosas. Quarta, liberdade de falhar. Por fim, chegamos à liberdade que abriga em seu seio o maior segredo de todas as economias capitalistas bem-sucedidas: a liberdade de falhar. No sistema capitalista de livre iniciativa, todo negociante que quiser sobreviver tem de fazer muita pesquisa de longo prazo junto do estudo contínuo de suas ações e suas operações atuais. É necessário aperfeiçoar os serviços continuamente, eliminar desperdícios e promover aprimoramento constante das operações. Isso só pode impedir a falência da pessoa ou empresa. Se for feito, é comum encontrarmos um empresário novato que se recuse ao esforço necessário para enfrentar a concorrência com outros mais atentos, mais agressivos e ansiosos para servir e negociar. Esse novato tem uma lição a aprender. Talvez, mesmo sem perceber, esteja exercendo a liberdade de falhar. Em algumas economias planejadas, não se permite que um negócio bem estabelecido falhe, pois é considerado essencial à economia. Portanto, se a venda do produto não gerar lucro, a empresa receberá subsídio pago com dinheiro do contribuinte para compensar a diferença. Assim, a empresa recebe um bônus por sua ineficiência. Não se aprende a lição. Não se permite que o desejo expresso de falhar resulte em falha. Outras empresas logo irão atrás. Quase que de imediato a inércia substitui a energia. O progresso anda a passo de lesma. E as necessidades humanas deixam de ser satisfeitas. Em uma economia capitalista dinâmica, o fato de que se permite a falência de uma pessoa ou empresa é exatamente o que leva ao sucesso. É claro que aqueles que falham têm sua queda amortecida para não morrer de fome sem perder sua oportunidade de tentar novamente. No entanto, a almofada que os protege não é ninharia, nem uma fortuna tão confortável que faria a pessoa relaxar e ficar quieta. As almofadas capitalistas são finas, de fábrica. Como o capitalista torna os bens fartos e baratos? O sonho de Marx era produzir tudo em tal abundância e distribuir a produção tão livremente que ninguém precisaria comprar e, portanto, ninguém precisaria vender. É lamentável para Marx que seu sonho econômico estivesse fadado ao fracasso desde o início, porque, em vez de produzir bens em abundância avassaladora, o socialismo e o comunismo reduziram a produção e destruíram a invenção! Portanto, ficou para o capitalismo a livre iniciativa e a tarefa de empurrar a humanidade para o milênio econômico de uma vida material totalmente abundante. Um excelente exemplo de como esse objetivo está sendo alcançado, é dado por uma observação pessoal do Dr. George S. Benson, do Reading College. Diz ele:
Na China, queimei latas de querosene que havia sido carregadas por 200 quilômetros nos ombros de um homem. Era dono de seu meio de transporte. Era dono de uma vara de bambu com um pedaço de corda em cada extremidade. Amarrava uma lata de 5 litros de querosene em cada ponta do bambu e voltava e ia a pé. Viajava por uma trilha que permitia a passagem de uma só pessoa de cada vez. Não recebia qualquer manutenção e serpenteava seu caminho entre os campos de arroz nos vales e, em seguida, sobre as colinas. Ele conseguia fazer menos de 15 quilômetros por dia com esse fardo. Quanto ele recebia? Suponha que recebesse $5 por dia. Em 10 dias, teria ganho $50. Mas o que ele teria conseguido? Ele teria transportado 10 litros de querosene por mais de 100 quilômetros e aumentado o preço do querosene em $5 por galão. Claro que na China, ninguém tinha dinheiro para pagar isso tudo, e ele recebia o que o mercado podia pagar, 10 centavos por dia. Depois, ele acrescentava 10 centavos por galão ao preço do querosene, quando carregado por mais 100 quilômetros. Ele dobrava o preço do produto. Um salário miserável, não era? Mas ele não conseguiria mais com o que tinha para trabalhar. Agora, observe como transportamos querosene na América. Onde há um investimento de $25 mil em dinheiro para cada emprego criado. O leito da estrada, os trilhos de aço, as grandes locomotivas, os vagões-tanque, os terminais, as instalações de carga e assim por diante. Transportamos querosene a menos de 1 centavo por galão por centenas de milhas, menos de 1/10 do custo da China. Quanto pagamos aos nossos trabalhadores? 70 vezes o que o chinês recebia, além de dar ao comprador uma taxa de frete de menos de 1/10 do que ele cobrava. Qual é a diferença? Só o investimento e a gestão, nada mais. O resultado de nosso estilo de vida americano. Aqui o Dr. Benson identificou outro dos grandes segredos do sucesso do capitalismo: colocar ferramentas caras e vastas quantidades de energia à disposição do trabalhador. Mas já que o trabalhador não pode se dar ao luxo de dispor dessas ferramentas, quem vai oferecê-las a ele? A resposta é simples: concidadãos frugais. Estes concidadãos frugais são chamados capitalistas. Muitas vezes são pessoas comuns que estão dispostas a economizar e a poupar e armazenar bens e dinheiro, em vez de consumi-los ou gastá-lo. Portanto, quem tem poupanças, ações, títulos, investimentos, seguros ou propriedades, é um capitalista. Nos Estados Unidos, esse grupo inclui uma porcentagem muito alta de toda a população. Sem dúvida, seria uma grande surpresa para Marx saber que, em vez de desenvolver uma classe capitalista como ele supunha, a América está se tornando uma nação de capitalistas. Cada capitalista decide o empreendimento que vai patrocinar com seu dinheiro. Muitas vezes corre o risco de ver seu dinheiro em lugares onde um órgão público não queria arriscar sequer um centavo. Como resultado, encontramos petróleo, promovemos nossos interesses, iniciamos novas indústrias, possibilitamos coisas impossíveis e estamos sempre acumulando benefícios fantásticos. É claro que o investimento de dinheiro poupado e duras penas durante a vida de todas, exige o sucesso do projeto para que a população continue dando seu apoio.
Essa situação coloca a gestão sob uma grande pressão para cortar gastos e obter um produto a um preço que irá fazer com que a venda em quantidade seja boa. A administração, portanto, exige constantemente máquinas mais eficientes, que por sua vez permitem ao trabalhador gastar menos tempo em serviço. O livrinho chamado The Miracle of America salienta este sistema de livre iniciativa. Abre aspas. Primeiro, aumentou o salário dos trabalhadores americanos, salário em relação a preços, em 3,5 vezes em relação ao que era em 1850. Segundo, reduziu as horas do trabalho de uma média de 70 horas semanais em 1850 para cerca de 40 horas hoje. Terceiro, aumentou a participação do trabalhador na renda nacional paga em forma de salários e vencimentos de 38% em 1850 para 70% hoje. E quarto, aumentou o número de impostos de trabalho mais rápido do que o crescimento da população, de modo que a América chegou mais perto do pleno emprego do que qualquer outra nação no mundo. Fecha aspas. Tudo isso é possível porque o trabalhador americano recebe o equipamento caro para fazer o trabalho mais rápido e mais barato. E este equipamento é comprado com poupança de parceiros de negócios do trabalhador. Este parceiro é o frugal concidadão chamado de capitalista. A lei da oferta e demanda estabelece o preço. O capitalismo funciona melhor em um mercado livre, onde o valor dos bens é fixado naquele ponto onde a linha gráfico da oferta cruza com a linha do gráfico da demanda. Por exemplo, se houver uma oferta abundante de batatas, a população perde a ansiedade para garantir suas batatas e a demanda cai para um nível baixo. Mesmo assim, há um nível em que a demanda se estabelecerá. E é isso que define o preço. Vários anos atrás, circunstâncias inesperadas resultaram na ameaça da escassez de batatas. O governo cometeu o erro de interferir sobre o pressuposto de que, caso não interferisse, o preço da batata subiria demais, pondo o produto acima das posses dos menos abastados. Foi considerado socialmente desejável atrelar o preço das batatas a um nível baixo. Mas o que aconteceu? Com uma oferta pequena e um preço baixo artificial, era questão apenas de algumas semanas, até que todo o estoque terminasse e ninguém mais pudesse comprar batatas a preço algum. É por isso que o capitalismo, ou melhor, o socialismo ou o controle humano sufocam o capitalismo e destroem as leis naturais que fizeram dele uma bênção à humanidade. Se o governo houvesse deixado o mercado em paz, o preço da batata teria subido até o ponto onde a demanda o levasse. O preço mais elevado teria fornecido um controle automático do consumo e faria com que o estoque de batatas durasse muito mais tempo, pois a população teria considerado comer menos batata uma necessidade econômica. Pouco a pouco, teriam começado a comprar substitutos que estivessem em excesso e, portanto, mais baratos. Assim, o fator preço teria ajudado as pessoas a limitarem o seu consumo de estoques que eram escassos, aumentando o consumo de estoques abundantes. Tudo isso foi virado de pernas para o ar, quando o governo pensou que seria socialmente desejável frear os preços das batatas.
Não só acabou por ser antinatural, como também nada prático. E isso nos leva ao nosso último comentário sobre livre iniciativa. O fracasso de uma experiência americana com o socialismo. Um dos mais impressionantes documentos modernos sobre a livre iniciativa americana em ação é um livrinho dinâmico de Ezra Taft Benson, ex-secretário de Agricultura dos Estados Unidos, intitulado Farmers at the Crossroads. Ele confirma com fatos e números a lição de que nossa geração aprendeu em um experimento com o socialismo através do controle governamental da agricultura. O governo tentou controlar os preços dos produtos agrícolas por controle direto das práticas agrícolas. As chamadas culturas básicas, colocadas sob controle, foram trigo, algodão, milho, arroz, tabaco e amendoim. A ideia era proteger o agricultor, garantindo-lhe determinado preço mínimo. Para isso foi necessário controlar a produção. Essa garantia exigiu a imposição de restrições à área que cada agricultor podia plantar. Os resultados foram surpreendentes. Veja, por exemplo, o caso do trigo. Mais de 30 milhões de acres foram retirados da população da produção de trigo em uma tentativa de reduzir a oferta e assim manter um bom preço para o trigo. Cada produtor de trigo recebeu um cheque do governo em pagamento por não plantar trigo em certa porcentagem de sua terra. E o que foi que aconteceu? O agricultor usou o dinheiro para comprar melhor maquinário, mais fertilizantes e para contratar mais auxiliares, de modo que muitas vezes colhia tanto ou mais naquela área menor cultivada do que anteriormente em toda a sua fazenda. Em outras palavras, reduzir a área cultivada não reduziu a produção. Além disso, a terra retirada da produção de trigo não pode ser utilizada para aumentar a produção de outras culturas, o que resultou em um excesso de oferta de grãos para alimentação animal. Os preços dos grãos caíram tanto que os agricultores e pecuaristas conseguiram aumentar os seus rebanhos bovinos e suínos. Assim, os preços da carne despencaram. O governo tentou salvar a situação através da compra de grandes quantidades de cada produto que estava sendo produzido em excesso. Essa medida, juntamente com o suporte de preços, incentivou ainda mais gente a investir na agricultura. As vastas áreas de terra submarginais foram abertas para a produção. Muitos desses investidores não eram agricultores e fizeram alvoroços por auxílios mais elevados quando não conseguiram lucrar com suas fazendas mal administradas. O apoio do governo aos altos preços artificiais ainda teve outra influência destrutiva. Incentivou consumidores a buscar substitutos ou importações. Como resultado, os agricultores americanos não só perderam o mercado interno, mas também descobriram que eram incapazes de competir com os importados. O que aconteceu com o trigo também aconteceu com o algodão e a outras culturas básicas. Elas perderam mercado em todos os lugares. No caso do algodão, o governo reduziu a área plantada de 43 milhões de acres para 17,4 milhões. Assim mesmo, o excedente continuou a aumentar. Antes dos controles, os produtores de algodão norte-americanos exportavam 7 milhões de fardos de algodão por ano. Durante 1955, venderam apenas 2 milhões de fardos no exterior. Os produtores de algodão estrangeiro viram o que estava acontecendo e dobraram suas vendas, porque os corretores de algodão dos Estados Unidos não podiam competir.
Assim foi com todas as áreas da agricultura controlada nos Estados Unidos. Em contraste, descobrimos que as áreas da agricultura que resistiram às garantias de preços rígidos se saíram melhor. Veja o cultivo da soja como um exemplo. Seus produtos recorreram ao Departamento de Agricultura para aconselhar-se, mas não para serem controlados. O Departamento de Agricultura realizou inúmeras experiências para revelar novos usos para a soja e encorajou os produtores a utilizar cooperativas para a exploração de novos mercados. Hoje, os produtores de soja fornecem metade da tonelada de ração com alto teor proteico, o dobro do que vem do farelo de algodão. A soja subiu ao 5º lugar entre as maiores fontes de renda do agricultor. O secretário Benson conclui com este comentário significativo. A principal diferença entre o algodão e a soja é o fato de que o algodão decidiu fazer suas batalhas nas assembleias legislativas, enquanto a soja decidiu lutar nos mercados. Estes são apenas alguns destaques das lições que a América deveria ter aprendido durante os últimos 25 anos de experimentação com a agricultura socializada. Há muitas coisas que o governo pode fazer para incentivar o bem-estar geral de toda a agricultura, como fez com a soja, mas tentar controlar os preços por decreto, em vez de deixar o controle da oferta para a oferta e a demanda no mercado, é o beijo da morte na galinha dos ovos de ouro da prosperidade na livre iniciativa norte-americana. É hora de aprender. É hora de vender a nós mesmos nosso próprio programa econômico, para que possamos compartilhá-lo com o resto do mundo com mais eficácia. Temos um grande sistema a operar com eficiência comprovada. Eis um resumo do que se está fazendo. 1. O capitalismo é, de longe, o sistema mais conhecido para suprir as necessidades físicas do homem. 2. O capitalismo permite ao homem satisfazer suas necessidades espirituais. 3. O capitalismo permite a variação entre indivíduos. 4. O capitalismo é naturalmente autoexpansível e tem de criar fortes laços econômicos entre comunidades, estados e nações. 5. O capitalismo pode permitir que todos participem no lucro, eliminando classes ou castas inerentes a tantos outros tipos de economia. 6. O capitalismo promove a liberdade de experimentar. 7. O capitalismo consegue a liberdade de vender. 8. O capitalismo concede a liberdade para comprar. 9. O capitalismo preserva a maior força singular de motivação, o risco de fracassar. 10. O capitalismo tende a aumentar o salário dos trabalhadores em relação aos preços. 11. O capitalismo tende a reduzir as horas de trabalho necessárias para se ganhar a vida. 12. O capitalismo aumenta a participação do trabalhador na renda nacional. 13. O capitalismo aumenta o número de postos de trabalho mais rápido que o crescimento da população. 14. O capitalismo promove rápidos avanços tecnológicos. E 15. O capitalismo está demonstrando ser
o meio mais eficaz descoberto pela humanidade para compartilhar a riqueza. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Se gostou da narração, apoie o canal. Fazemos com prazer e fazemos especialmente para você. Deixe seu like, não custa nada, mas ajuda muito. Compartilhe em suas redes sociais. E muito, mas muito obrigado pela sua presença. Que Deus lhe abençoe e que Ele livre-nos do comunismo. Até a próxima leitura.